Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e hoje estaremos aqui juntos para realizarmos o nosso super aulão para você que vai prestar o concurso, para o cargo de agente de trânsito da cidade de Olinda. Nossa querida Olinda, tão descrita, tão apresentada pelo nosso querido Isaqueu Silva, beleza? Então hoje estaremos juntos aqui analisando alguns pontos do seu edital, de informática, obviamente, e faremos isso da melhor maneira possível, realizando provas anteriores aí da banca Consulpan, beleza? Então, sem mais delongas, Roberto Júnior, tá? Aqui juntamente com vocês e vamos dar uma olhadinha aqui no nosso edital. Basicamente, o edital aqui ele é dividido em algumas partes que eu acabei deixando em negrito para ficar mais fácil a nossa conversa. A primeira parte ela vai envolver aqui noções de sistema operacional. Então, basicamente a banca costuma cobrar muito atalhos, teclas de atalho, é uma banca tradicional, a Consulpan, tá? E é raro você encontrar aqui questões dentro de nível médio cobrando conhecimento a respeito do Ubuntu, beleza? Ou Ubuntu, do Linux, tá certo? A maioria das questões envolve aqui o sistema operacional Windows, né? O edital fala no Windows 11, mas a maioria das características cobradas, sobretudo aquelas envolvendo teclas de atalho, sempre vão ser aplicáveis aí a qualquer sistema operacional, tudo bem? Além disso, nós temos a seção 2 aqui, de aplicativos, o que vai envolver tanto o Microsoft Office, sem determinar uma versão específica, como também vai incluir aqui os documentos, da Google, tá? Então você vai ter lá o Google Apresentações, o Google Planilhas e o Google também, editor de texto, o Google, que permite essa edição de texto. Dentro de redes de computadores, a gente tem aí tantos conceitos envolvendo o funcionamento básico da internet, que é o ponto 3 aqui, como também ferramentas específicas associadas aí aos protocolos, principalmente quando a banca fala aqui endereçamento e procedimentos de internet e intranet, beleza? Além disso, nós temos o ponto 4, a associado especificamente à internet e às suas tecnologias, tanto é que a gente tem aqui o uso de navegação, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão, redes sociais e aplicativos de navegação, dos quais o examinador costuma cobrar muito aqui características dos navegadores, beleza? No ponto 4 a gente tem correio eletrônico. Aí, em relação ao correio eletrônico, é importante que você lembre lá, do e-mail do Windows, do Mozilla Thunderbird, como sendo clientes de e-mail, e também saiba as regras de funcionamento básicos aí, ou básicas, melhor dizendo, dos correios eletrônicos. Principalmente os campos, que a gente vai preencher ao longo da edição aí desses correios eletrônicos, tudo bem? Além disso, nós temos soluções de comunicação, que são extremamente importantes hoje em dia para o nosso cotidiano. Daí a banca ela descreve tecnologias, aplicativos de mensageria e comunicação. Aí apresenta WhatsApp, Telegram, Skype, Discord, e outras ferramentas mais. Então tudo que envolve comunicação, uma solução de comunicação dentro principalmente do ambiente corporativo, pode ser abordado aqui pela banca, tá? Computação em nuvem também é um exemplo aqui, tá? Fala em computação em nuvem, aí fundamentos de cloud computing, tipos de oferta de serviço, aí tem o IaaS, o PaaS e o SaaS, como modelos de implementação, serviços e provedoras. Aí ele fala aqui das infraestruturas, da Google, da Amazon e da Microsoft. Google a gente vai ter, o Google como um todo, tá certo? Na Amazon a gente vai ter a AWS, na Microsoft a gente vai ter a implementação aí da Azure, como uma empresa, como uma plataforma que vai oferecer essas implementações. Aí nós chegamos agora num ponto que não é tão cobrado, não é tão explorado pela banca, estranhamente, que é a ideia da segurança da informação, tá? Apesar de estar
obviamente, aqui no nosso edital. Então, segurança da informação, aí ele fala aqui em fundamentos e princípios, procedimentos de segurança, malware, né, vírus, worm, trojana, aplicativos de segurança envolvendo antivírus, firewall, anti-spyware e outros, tá certo? Então, nós temos aqui 6 pontos do seu edital, apresentado agora de forma rápida, de forma pontual, né? Vamos agora partir para as nossas questões. Vamos ver como a banca costuma cobrar isso aqui. Então, no ano de 2023, meu caro aluno, minha cara aluna, tivemos aqui uma questão cobrando conhecimento dentro do Windows 11, né? Lá na prefeitura de Carnaúbeira da Penha, também em Pernambuco, que nos diz o seguinte, ó, visando ajudar os seus usuários no dia a dia, o Microsoft Windows 11 caracteriza-se como sistema operacional com diversos utilitários já instalados. Um dos seus recursos oferece uma maneira rápida de desativar todas as comunicações. Então, o que o examinador apresenta aqui é isso, né? Todas as comunicações sem fio em seu computador, tais como Wi-Fi, celular, Bluetooth, NFC. A sala alternativa que apresenta o nome deste recurso do Windows 11. Gente, a partir do Windows 10, nós tivemos aqui algumas alterações, tanto na interface como também em relação aos recursos dentro do sistema operacional Windows, uma vez que cada vez mais, né, esse sistema ele começa agora a ficar com características mais semelhantes aos dispositivos móveis, tá bom? Então, este recurso que desativa todas as comunicações sem fio, né, vai envolver Bluetooth, vai envolver Wi-Fi também, vai envolver, né, outros tipos de conexão, estão associadas aqui, né, ao modo avião, tá bom? Então, modo fácil, modo avião, modo suspensão e modo hibernação, destes quatro, né, dessas quatro alternativas, aqui se encaixaria, aqui seria o modo avião, que já estava presente bem antes de termos essa ideia aqui de sistema operacional, inclusive associada, né, aos computadores, tá bom? Então é um conceito que vem lá dos dispositivos móveis e hoje, né, existe aqui dentro do sistema operacional. O modo suspensão e o modo hibernação, eu acho que só foi uma tentativa mesmo aqui do examinador para te confundir. São duas maneiras aqui de economia de energia, né? Além de desligar, que com certeza vai fazer com que o nosso equipamento ele tenha mais vida, que vai fazer, obviamente, com que a energia seja economizada. A gente também tem um modo suspensão, que nada mais é, gente, do que interromper, né? Deixa eu apagar aqui. A energia parcialmente. Por que parcialmente? Porque a suspensão, basicamente, ela apaga a tela e apaga também de repente aí a iluminação do teclado, né, estes recursos aí. Então, quando você toca no mouse, quando você digita lá uma tecla do seu teclado, automaticamente o sistema volta a funcionar. Por isso que eu costumo aqui conceituar dessa forma, como sendo um interrompimento parcial da energia, né? Por exemplo, a tela é desligada e consiste basicamente nisso. O modo hibernação, a gente vai ter a interrupção, ele vai interromper completamente o fornecimento de energia, como se fosse desligar. Só que ele faz o quê? Armazena os dados e programas
no HD. Então, os dados e programas, eles vão ser aqui armazenados. Eles vão ser armazenados no HD, beleza? Então, esses dados eles vão ser recarregados na memória RAM do computador assim que você reiniciar o sistema operacional, beleza? Então, o primeiro conceito aqui trabalhado no contexto do Windows 11 vai ser justamente o modo avião, que vai interromper todas essas conexões sem fio. Vamos à nossa questão de número 2, também cobrada aí no mesmo concurso, né, de Carnaúbeira da Penha, que nos diz o seguinte: o Windows 11 é um sistema operacional da Microsoft que traz diversos aplicativos para realizar diversas operações do computador. Para atender usuários com deficiência, né, este sistema operacional traz recursos como narrador, teclado virtual, melhor dizendo, e lupa. Assinale o nome da opção nas configurações do Windows que possibilita ativar e configurar essas ferramentas. Aí nós temos contas, sistema, acessibilidade e personalização. Porém, o que é que acontece? A gente tem aqui como possibilidade envolvendo narrador, teclado virtual e lupa, justamente a ideia aqui da acessibilidade, beleza? Porque são ferramentas, né, gente, devidamente associadas às dificuldades que as pessoas podem ter ao utilizarem um computador. Então, a pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, vai se utilizar do recurso narrador. A pessoa que tem dificuldade motora, né, as mãos não funcionam como deveriam, né, funcionar, podem se utilizar de repente do teclado virtual. Então, com um clique a pessoa consegue ali, né, movimentar, digitar várias teclas por meio do teclado virtual. Além disso, temos a lupa, que também, né, facilita bastante a visualização do conteúdo da tela do computador, tá bem? Então, são ferramentas de fé e fato associadas aqui à acessibilidade do sistema operacional. Questão agora de número 3, também aqui no concurso de Carnaúbeira da Penha, né, para um cargo de nível médio, cargo de agente administrativo, que nos diz o seguinte, ó: o Microsoft Windows oferece diversos recursos para que os usuários organizem e manipulem seus arquivos dentro do computador. Um deles é o conjunto de atalhos que utilizam a tecla Windows, também chamada de WinKey. A figura abaixo mostra esta tecla localizada entre as teclas Ctrl e Alt. Aí nós temos, né, Ctrl e Alt, e o botão Windows aqui também é chamado de WinKey. Tudo bem. Diante do exposto, assinale a alternativa que descreve o atalho envolvendo a WinKey, né, a tecla WinKey, que permite ao usuário definir o modo de projeção, duplicar, estender, né? Ok, somente esta tela. Para cenários com múltiplos monitores projetores no Windows 11. Lembrando que essa tecla, essa combinação do botão Windows mais uma outra tecla, ela vai ser reproduzida no Windows 7, no Windows 8, no Windows 10 e também no Windows 11, tá? Então não é algo exclusivo aqui do Windows 11 não, tá, pessoal? Este é o primeiro ponto a ser analisado, ok? Então, letra A, Ctrl mais C, Windows mais C, Windows mais L, Windows mais P ou Windows mais V. Pessoal, olha só, Windows mais C geralmente está associado, né, à central, à Cortana, tá? Então, quando você, de repente, aperta Windows mais C, você vai ter acesso aqui à Cortana, que é justamente o assistente virtual do sistema operacional Windows 10. Um outro atalho que também é interessante é justamente, né, o Windows mais A. O Windows mais A, ele vai fazer com que você tenha acesso aí à área de notificações, tá? Então, o Windows, deixa eu voltar aqui, o Windows
mais A vai permitir aqui a área, né, essa área de notificações. A área de notificações. Deixa eu melhorar. Notificações. Tá bom? O Windows mais A. Não esqueça. O Windows mais L, que é o WinKey mais L, vai ter uma outra função, que é a função de bloqueio, tá? Você vai bloquear a tela do seu sistema operacional Windows quando você pressiona lá o Windows mais L, tá? L vem de lock. Já o Windows mais P, aí sim é a função projetar exigida aí na terceira questão apresentada aqui no nosso encontro, tá? O Windows mais V, ele vai abrir para a gente, pessoal, justamente a nossa área de transferência. Então vai ser a nossa área de transferência, tá? Inclusive esse WinKey mais V aqui, ele vai ter uma função muito interessante dentro da nossa conversa aqui, porque ele só surge, ó, a partir do Windows 10, tá? Antes do Windows 10, nós não tínhamos de forma nativa uma área de transferência a que pudéssemos consultar, recorrer, tá? Então você tinha que lembrar lá, né, o que é que estava na área de transferência. Você não tinha a possibilidade também de selecionar o que seria de fato aí exibido, tá bom? Então, o nosso encontro aqui hoje, gente, é para que a gente consiga de fato ver de forma prática como a banca tem cobrado, tem que se comportar diante desses assuntos. Você percebe que na ordem da prova aqui, né, que eu selecionei, que a gente minerou, que a gente encontrou aqui, ela mostra, né, uma preferência em relação ao sistema operacional, tá? Então, você já encontra um ponto que merece a sua atenção agora no início da sua preparação. Tudo bem? Então, vamos lá, né, para mais uma questão. Vamos agora para a nossa questão de número 4. E aqui na nossa questão de número 4 temos o seguinte, ó, ainda dentro do mesmo concurso, tá? Considere um usuário de um computador com o Microsoft Windows 11 instalado. Neste contexto, ele deseja visualizar todas as janelas dos programas abertos, além de visualizar todas as áreas de trabalho criadas no seu computador. Assinale a alternativa que descreve o nome do recurso do Windows 11 a ser utilizado para realizar esta atividade descrita, melhor dizendo. Então, menu iniciar, gente. O que a gente vai encontrar no menu iniciar? Os programas principais, os grupos de programas, né, os programas que você fixou, algumas configurações, as possibilidades de interrompimento, né, ou de interrupção, melhor dizendo, do fornecimento de energia. Então, você não vai ter essa visualização completa. Letra B fala em visão de tarefas. C, área de notificação, que a gente já abordou aqui do que se tratava. Explorador de arquivos, também não. Então, gabarito só pode ser a letrinha B, visão de tarefas, né? Que nos possibilita aqui, de fé e fato, visualizarmos tudo, né? Absolutamente tudo, ok? Então, quando a gente fala em visão de tarefa, tá? A gente vai conseguir aí visualizar várias áreas de trabalho, tudo bem? Então, esta é basicamente a funcionalidade dela. Vai permitir que você veja todos os programas abertos, todas as janelas, que você também consiga conferir um histórico de aplicativos abertos e também um histórico de documentos abertos, que são armazenados aí por 30 dias, tá? Então, este recurso, ele faz parte aqui do Windows 11 e também do Windows 10. Mas como a sua banca, ela deixa claro que quer os recursos do Windows 11, então você precisa ficar atento. Um outro recurso interessante dentro do Windows 11 é justamente a possibilidade de você estabelecer uma conexão via VPN, tá? Você já começa a utilizar aqui o recurso nativo da VPN, né? É um outro exemplo aí de recurso interessante que pode
ser exigido em sua prova, tá? Agora, em uma outra prova cobrada aí no ano de 2022 para o cargo de administrador da prefeitura de Irauçuba, né, do Ceará, temos o seguinte: na atualidade, navegadores como Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox têm papel essencial para usuários da internet, pois são aplicativos que carregam e exibem as diversas páginas da internet. Esses programas permitem a adição de ferramentas simples que personalizam a experiência do navegador e oferecem mais controle, ampliando as funções do navegador. Qual o nome deste importante recurso disponível no Edge, Chrome e Firefox? Gente, o que é que o examinador quer dizer quando está disponível nesses três, né? Basicamente é que está disponível em todos os navegadores. Tudo bem? Aí como ele fala? É, que existe um recurso que possibilita a personalização, né, de um navegador. E além disso, ele diz, ó, ampliando as funções do navegador. Vou dar um exemplo. Um aplicativo para bloqueio de anúncios. Um aplicativo para download de áudio. Um aplicativo, de repente, para fornecer VPN no navegador. Todos esses caras aqui não estão de forma nativa na maioria dos navegadores, beleza? Então é preciso que você complemente, né, esta função do navegador, que é a função de acessar páginas. Então a gente chama esses carinhas aqui de complementos. Ou, como o examinador apresenta aqui, ó, coleções, favoritos, extensões e desempenho, a gente está falando aqui justamente de extensões, beleza? Então, questão de número 5, extensões. Coleções, dentro do Edge, né, a gente coloca vários e vários itens dentro dessas coleções. Seria a possibilidade, por exemplo, de juntar diversos links, diversas imagens dentro da própria web e colecionar, facilitar, agrupar essas informações. Nos favoritos, nós também poderíamos fazer isso, agrupar. Só que agruparíamos aí basicamente páginas, né, páginas web visitadas. Então, para acessar, por exemplo, adicionar, né, melhor dizendo, uma página aos favoritos, você pressiona lá Ctrl mais D, beleza? Ctrl mais D dentro de qualquer um desses três navegadores vai adicionar esta determinada página aí aos favoritos, tá? Então, extensões, desempenho, viajar daqui no contexto, né, do que a gente quer, tá? Então, extensões ou complementos são sinônimos, né, e são aí muito utilizados. Um outro conceito dentro de navegadores que você precisa conhecer para a sua prova é justamente a ideia dos cookies. Professor, o que são cookies? São aplicativos ou arquivos, né, para ser mais realmente específico e técnico, que armazenam as suas preferências de navegação, tá? Então, os cookies eles salvam endereços que você inseriu em algum site, em algum formulário, salvam aí número de telefone, número de endereço de e-mail, os seus dados bancários são salvos também em cookies, tá bom? Vamos lá. Questão agora de número 6, né? Ainda no mesmo concurso, que nos cobra o seguinte: ó. Programas como Microsoft Excel oferecem ao usuário planilhas eletrônicas voltadas para a realização de cálculos complexos, construção de tabelas e gráficos. Um dos recursos mais poderosos disponíveis nesse programa permite ao usuário calcular, resumir e analisar os dados, que lhe permitem ver comparações, padrões e tendências nos dados, a partir de tabelas, intervalos, fontes de dados externas, né, ou modelos de dados. Assinale a alternativa que descreve o nome deste recurso. Letra A, tabela dinâmica.
Letra B, classificar e filtrar. Letra C, formatação condicional. Letra D, preenchimento automático. Pessoal, o recurso que possibilita isso, né, essa experiência com o nosso Excel, é justamente a tabela dinâmica, tá? Então, a tabela dinâmica possibilita aí todo esse controle no que diz respeito à visualização de dados, a inteligência por meio aqui, por exemplo, do Excel, tá bem? Então, tabela dinâmica. O nome dinâmico vem de mudar, que na verdade toda a visualização, os dados, né, acabam aí sendo modificados de acordo com as suas preferências. A gente também chama isso aqui, de certo modo, de dashboard, né? Que é essa possibilidade aí de visualizar, né, os dados. Vamos lá agora à nossa sétima questão, né, cobrada no ano de 2023 para o cargo de administrador na Prefeitura de Teotônia, no Rio Grande do Sul, que nos diz o seguinte, ó, nos parques tecnológicos é comum aos usuários do Microsoft Windows verificar e ajustar diversos recursos do computador. Imagine que um usuário está em um computador com Windows 11 e a área de notificação apresenta-se como a imagem a seguir. Então, ó, temos aqui o símbolo de Wi-Fi, de Bluetooth, o modo avião, que a gente já trabalhou em uma outra questão, né, anterior, economia de bateria, luz noturna, né, que é um recurso aí extremamente interessante, principalmente para quem, assim como eu, tem hipersensibilidade, né, à luz, tá? E a acessibilidade. E temos aqui controle para iluminação, para altura do som, né? Aí temos o ícone aqui de bateria, tá certo? Aqui embaixo o ícone que indica a conexão com a rede, som, bateria, horário e a data, né? Olha aqui, 2 de 5 de 2023 e algumas notificações para ver. Tudo bem, já analisamos tudo, né, da imagem. Ele diz, o usuário precisa ativar o recurso do Windows que filtra a luz azul para fornecer cores mais quentes e mais agradáveis aos seus olhos durante longos períodos de trabalho. Baseado no exposto acima, assinala a alternativa que traz o nome do recurso da área de notificação a ser acionado pelo usuário para realizar a configuração desejada. Letra A, Bluetooth. Letra B, modo avião. Letra C, luz noturna. Letra D, acessibilidade. E a letra E, economia de bateria. Gente, eu já eliminaria esses dois aqui, né, de cara, porque não tem nada a ver com a nossa conversa aqui, ó. Bluetooth e economia de bateria, viajar. Aí, modo avião, a gente já viu que a finalidade dele não é adequar a visualização da tela, da imagem, né, aos olhos de alguém, de repente. Aí, a acessibilidade poderia trazer uma certa dúvida, mas a gente também já trabalhou o recurso acessibilidade, né, vimos lá que existem algumas ferramentas como narrador, né, lupa, né, que acabam aí sendo utilizados. Inclusive o próprio teclado virtual também faz parte, né, desse recurso chamado acessibilidade. Então, eliminando a letra D, né, fica aqui somente a letrinha C, de certeza da aprovação. Bom, e você que está aqui no nosso canal, né, no canal do Estou Preparado, como forma de agradecimento, né, aqui a nossa disponibilização de tempo e também, né, de conteúdo gratuito e de qualidade, pode se inscrever no nosso canal, não é verdade? Pode se inscrever no nosso canal, pode visitar também o nosso site e conhecer aí os nossos pacotes, né, nossos pacotes de preparação aí exclusivos para a banca Consulpan e exclusivos também para o seu concurso, nesse concurso que você está aí, né, se preparando, beleza? Então, não deixe, né, de nos visitar nesse sentido. E aqui no YouTube você pode se inscrever no nosso canal e deixar também, ó, o seu joinha como um retorno, né? Fazer os seus comentários, dizer de onde você vem, tá bem? E é isso aí. Vamos lá, questão de número 8. Agora, aplicada dentro do concurso da Prefeitura de Jacaraí, né, em São Paulo, tá? Então, um concurso aqui desta Prefeitura, cobrada no ano, né? Essa questão foi cobrada no ano de 2023 e nos diz o seguinte. Apesar do amplo uso de serviços de e-mail online, ainda é possível verificar usuários empregando programas para a gestão de suas contas de e-mail
e caixas de entrada, como o e-mail do Windows e Mozilla Thunderbird, né? Então, dois aplicativos aí cobrados também, né, no seu edital. Como eu disse para vocês, selecionamos aqui com o máximo de cuidado, de carinho e de atenção esta ferramenta aqui, tá? Aliás, estes itens, estas questões que trabalham exatamente todo o seu edital, tudo bem? Então, ó, ele fala aqui no e-mail do Windows e também fala no Mozilla Thunderbird. Então, vamos lá. Um usuário deseja enviar uma proposta comercial para um cliente com uma cópia para o seu gerente. Entretanto, o cliente não pode saber que o gerente do usuário recebeu a proposta. Assinale a alternativa que apresenta o nome do campo onde o usuário deverá informar o e-mail do cliente. Gente, olha só. Parece aqui, né, neste momento, o examinador parece um jogador de futebol habilidoso. Ele pedalou para um lado, pedalou para o outro, parou diante do goleiro, olhou para um lado, chutou para o outro, né? Porque ele vinha descrevendo aqui os elementos aí, de repente, em relação ao seu gerente, né? Uma cópia ao seu gerente, que o usuário, de repente, não iria saber. Aí, neste caso, o campo seria o CCO, né? Já que D é quem está enviando e o CC, né, que é a cópia carbono, seria identificada por todos os relacionados, associados à comunicação. Mas, do nada, ele pergunta aqui onde é que o endereço do cliente deve estar. E claro que é no para, porque ele é a comunicação principal, já que a própria questão diz, ó, que ele vai enviar uma proposta comercial para esse determinado cliente, tá? Então, gabarito aqui da questão, letrinha D de dado. Então, aqui eu tenho para apresentar para vocês, né, o preenchimento, alguns elementos aí na composição, na edição, né, de um determinado e-mail. Então, eu tenho o D, que também pode ser encontrado na sua forma inglesa, né, que é o from, que é o remetente da mensagem, né, é aquele que envia a mensagem. Isso é um campo obrigatório, com certeza, que vai ser preenchido automaticamente se você for enviar para outra pessoa. Obviamente, o seu endereço de e-mail fará parte aqui deste campo, tá bem? O para, ou to, né, ou to, dentro do inglês, que é o destinatário principal do e-mail. No caso, foi exatamente onde o cliente, né, foi inserido aqui dentro desta comunicação, tá? Então, admite mais de um endereço. Os endereços postos aqui serão visíveis para todos, né? CC, que é o cópia carbono, é o destinatário com cópia carbono. É uma cópia da mensagem, né? Uma cópia da mensagem é enviada aos endereços. Esse e-mail será visível para os outros destinatários da mensagem. E o CCO, ou BCC em inglês, destinatário com cópia carbono oculta, né? Que de repente você já estava imaginando que aqui seria o campo em que o gerente, né, se encontraria. O que faz total sentido, uma vez que a gente vê no contexto da questão que o examinador disse que o gerente não poderia ser visualizado, já que o cliente não poderia saber disso. Então, o e-mail do destinatário não fica visível para outros destinatários. Beleza. E o assunto, né, que é o título do conteúdo da mensagem, um campo opcional, assim como o próprio corpo, tá? Eu não coloquei aqui, mas o próprio corpo também se apresenta como sendo algo opcional. Eu só escrevo uma mensagem no corpo de um determinado e-mail, se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso enviar sem assunto e também, né, sem conteúdo no corpo, tá? Vamos lá, a nossa questão agora de número 9, ainda dentro do concurso, né, da Prefeitura de Jacareí, em São Paulo, que nos diz o seguinte: uma das áreas que mais cresce no meio tecnológico é a de comunicação, que possibilita à sociedade trocar mensagens de forma ágil e dinâmica. Uma das soluções disponíveis na área de comunicação caracteriza-se como um aplicativo gratuito de comunicação que permite que o usuário converse por voz, vídeo e texto com amigos, comunidades de jogos e desenvolvedores, podendo ser usado em quase todas as plataformas e dispositivos conhecidos, incluindo Windows,
macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android e navegadores. Nesta plataforma, qualquer pessoa pode criar um servidor de graça para reunir amigos em um bate-papo em um grupo, por voz ou por texto, né? Ou por voz, e cada usuário tem uma tag, né, que é uma identificação única nessa solução. A sala alternativa que apresenta o nome deste aplicativo de comunicação. E a gente tem o Duo, temos o Skype, Discord e Telegram. E, gente, aqui nós estamos falando aí do Discord, né? Todo mundo que já teve essa experiência em comunidades de jogos, de amigos, e hoje é muito utilizado, inclusive, para estudar, né? Tem alguns conhecidos que estudam por meio do Discord, que se encontram, que conversam ali como uma forma de estabelecerem realmente aquela sensação de comunidade, tá? Então o Discord, ele existe muito aqui com esta finalidade. Questão agora de número 10, ainda aplicada, né, lá dentro do contexto do concurso da Prefeitura de Jacaraí, que nos diz o seguinte: programas com Microsoft, como o Microsoft Excel, permitem ao usuário criar planilha eletrônica envolvendo cálculos e gráficos avançados, manipulando grandes volumes de dados. Considera a planilha abaixo uma versão recente do Excel em português, na qual, na qual lista as unidades de um produto vendidas por uma empresa pelo país. Então temos o estado, Amazonas, Ceará, São Paulo, Santa Catarina e as unidades comercializadas. Ok, ok. Considere que o usuário precisa calcular a média dos valores apenas dos estados que tiverem mais de 5.000 unidades comercializadas. Assinale a alternativa que apresenta o nome da função do Excel que permite atingir o objetivo desejado. Letra A, média. Letra B, média A. Letra B, média C. Ou letra D, média CIS. E, gente, o gabarito, letrinha C. Ele quer que a média seja realizada, mas somente daqueles estados que alcançarem uma determinada regra, um determinado critério. No caso, que tenham vendido aqui 5.000 unidades. Então, só teríamos aqui o cálculo da média, ó, entre São Paulo e Santa Catarina, tá bom? Que o examinador também poderia cobrar esta compreensão, né? Questionando quais estados eles seriam aqui utilizados nessa média e qual a função, né? Para deixar um pouco mais difícil. Agora vamos à nossa questão de número 11, né? Mais uma questão aí, dentro do concurso realizado pela Prefeitura de Jacaraí, em São Paulo, no ano de 2023, né? É uma prova aí atual, que nos diz o seguinte: para acessar o explorador de arquivos utilizando o teclado do Windows 7, é necessário pressionar. Vamos lá. Pessoal, o Windows 7 mas essa regra se aplica ao Windows 10, ao Windows 11. Então, fique tranquilo. É uma característica genérica que a gente coloca aqui para explorar, obviamente, com vocês o que há de melhor, para a sua preparação. Tudo bem? Então, para que a gente consiga acessar o explorador de arquivos, como é que a gente faz esse acesso por meio da combinação de teclas? Lembre-se, quando a gente trata assim de uma função do Windows, né? É muito comum que a gente use lá o botão do Windows, né? Que eu estou só colocando o W aqui para você entender que é o WinKey, tá bom? E eu vou casar, claro, para abrir com um aplicativo, uma determinada pasta. Vou combinar com uma letra, com outro botão, né? Uma outra tecla no geral. Tudo bem? Então a letra A fala que o logotipo do Windows, o WinKey, mais D, ele vai fazer isso. Né, vai abrir o explorador de arquivos, só que isso é errado. Aqui o que vai ser exibido, na verdade, é o desktop. Professor, desktop, sim, a área de trabalho do sistema operacional Windows. Ctrl mais T não vai ter uma finalidade, Ctrl Alt mais A também. Então, gabarito é a letrinha D, né? Que vai abrir aqui realmente o explorador de arquivos, tá bom? Professor, tem uma outra combinação que o senhor também acha que seria interessante? Sim, o botão Windows, ó, mais E aqui é o explorador, o Windows mais R abre lá o recurso executar, a combinação também, o Windows mais V
abre a área de transferência. O recurso Windows mais P, abre a função lá, projetar, para que você acesse, né, o projetor. Deixe-me ver uma outra combinação aqui, que seria interessante também. Windows mais I, que vai abrir aí o recurso configurações. Então são atalhos, pessoal, que com certeza serão aí explorados em sua prova, tá? Windows mais R, executar, Windows mais V, área de transferência, Windows mais P, projetar e Windows mais I, configurações, tá bom? Vamos à nossa questão agora de número 12, que foi agora trabalhado na Prefeitura de Araraquara, em São Paulo, para o cargo de analista de suporte em tecnologia da informação. E calma, muita calma, porque apesar desta questão ter sido aplicada aí para um concurso específico da área de TI, o conceito trabalhado nela é simples, é comum, certamente você já estudou, e se não estudou, com certeza agora você vai compreender com a nossa explicação, tá? De forma rápida e também, né, de forma aí teórica, né, tomando todo o cuidado com o que você precisa de fato saber. Então vamos lá. A criptografia realiza a codificação de dados de modo a torná-los confidenciais, sendo essas informações compreensíveis apenas pelo destinatário pretendido, que a codifica obtendo os dados transmitidos, que a decodifica, né? Obtendo os dados transmitidos sem alteração. Um dos modos existentes de criptografia consiste em um sistema para encriptar e decriptar uma mensagem a partir do emprego de duas chaves distintas, sendo uma pública e a outra privada. Assinala a alternativa que apresenta o nome desta técnica de criptografia, né? Gente, ó, se eu tenho duas chaves distintas, uma pública conhecida por todo mundo e outra privada, eu tenho um par de chaves, né? Eu tenho a criptografia aqui dentro do contexto de concurso público dividida em duas partes. Eu tenho a criptografia simétrica e a assimétrica. Assimétrica é quando eu utilizo uma chave só para criptografar e descriptografar ou decodificar aquilo que foi codificado, tá bem? Então, a assimétrica é quando eu tenho duas chaves distintas, que é exatamente o que o examinador ele conceitua. Ele apresenta A, quântica, B, simétrica, C, certificado. E a D, ele também apresenta aqui a simétrica, né? Então, o gabarito aqui da nossa questão de número 12 só pode ser a letrinha D. E eu acabei trazendo aqui para vocês, claro, com certeza, né, um esquemazinho para que você compreenda isso melhor. Dentro de uma comunicação, sempre vamos ter o emissor e o receptor, né, de determinada mensagem, né? Vocês já devem ter visto isso aqui. Se não viram, ainda vão ver em algum momento com o nosso querido professor, né, Matheus Iata. Tudo bem? Então, o emissor, ele envia algo, o receptor, como o próprio nome diz, ele recebe o que foi enviado pelo emissor. Imagine que o emissor A quer falar com o emissor B e ele precisa garantir a segurança, né, o sigilo, a confidencialidade dessa comunicação. Então, o que é que ele vai utilizar? Ele vai utilizar justamente a criptografia. Neste caso, a criptografia simétrica, né? Então, ó, o texto original ele foi criptografado por uma chave, né? Uma chave secreta que vai ser compartilhada aqui. Ou seja, uma chave dita privada, tá bom? Sem nenhum problema. Tudo bem. Essa chave nada mais é do que um método, do que um algoritmo criptográfico, que vai possibilitar aqui, ó, um texto cifrado, criptografado. Chegando ao destinatário, o receptor vai precisar fazer o quê? Descriptografar tal texto cifrado ou criptografado. Então, o que é que ele vai utilizar? Ele vai utilizar a mesma chave, a mesma técnica que foi usada lá para criptografar. Por isso que a chave ela vai ser compartilhada entre os dois, né, entre A e B,
mas ela precisa ser privada, porque se alguém consegue acessar essa chave de criptografia, obviamente ela vai conseguir, né, conhecer o conteúdo da comunicação, o que não é interessante, né, para o princípio da confidencialidade, tá? Então, aqui dentro da comunicação simétrica, vai ser utilizada a mesma chave para criptografar e descriptografar. E é isso que você precisa entender. Simetria, que é a palavra que dá origem à simétrica, está associada à igualdade. Então, a chave A, ela vai fechar o cadeado da criptografia e também vai abrir. Por isso que a gente diz que é simétrico, que é o mesmo, tá? Em contrapartida a isso, nós temos a assimétrica. Essa expressão aqui, ou melhor, esse prefixo a, indica uma negação. Então, enquanto o simétrico era uma chave só, aqui a assimétrica vai apresentar duas chaves. Então, eu tenho aqui o texto original, que precisa ser enviado, por exemplo, para Beto. Beto, agora, vai possuir duas chaves. A chave pública de Beto, ela é conhecida aí por todos, exatamente todos os usuários da internet, tá? Ele vai receber, digamos assim, a comunicação, o envio de um texto de qualquer pessoa. Então, a gente vai pegar aqui uma chave pública, porque todo mundo conhece, né, a chave pública de Beto, e vou enviar os dados para ele. Se fosse para falar com o Ricardo, a chave pública de Ricardo. Se fosse para falar com Joana, a chave pública de Joana, tá? Então, o algoritmo criptográfico, ele vai pegar esse texto original e vai transformá-lo aqui em um texto cifrado. De igual modo, acontece lá com a tecnologia de criptografia simétrica, né? Neste ponto aqui não há diferença. A diferença é que eu uso duas chaves diferentes, como a questão, né, apresentou para a gente. Então, quando chegar lá em Beto, Beto com a sua chave privada vai usar o algoritmo criptográfico da sua chave privada para decriptografar, ou descriptografar, melhor dizendo, a mensagem que foi cifrada, que foi, né, aí criptografada. Tudo bem? Então, basicamente é esta aqui a diferença entre criptografia simétrica e criptografia assimétrica. Tudo bem? Então vamos à nossa questão de número 13, que nos diz exatamente o seguinte, ó: sobre a internet, um outro ponto do seu edital, assinale a alternativa correta, tá bom? Assinale a alternativa correta. Letra A. O DHCP é um protocolo utilizado para identificar um site da internet. Gente, DHCP é um protocolo, né, para nomeação, para distribuição do protocolo IP, né, em hosts, em computadores dentro de uma rede, tá? Então ele não é utilizado para identificar um site na internet. Esse conceito aqui ele está associado de repente a um DNS ou até mesmo a um IP que também vai identificar, tá certo? Um site. B. O socket é utilizado para permitir que computadores obtenham endereços IP automaticamente. Não, esse conceito aqui seria justamente o de DHCP, tá bom? C. Gateway estabelece conexão entre cliente e servidor através de IP e porta. Gente, por que essa alternativa ela está errada? O gateway ele vai ser basicamente uma máscara, né, que vai conectar redes diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui uma rede LAN que vai se comunicar com a rede LAN 2. Então a gente vai ter aqui, né, o gateway, beleza? Fazendo justamente a conexão, a interface entre essas duas redes distintas, roteando de repente aí essas conexões. Então ele não estabelece essa conexão entre cliente e servidor não, tá? Como se fosse uma conexão direta com IP e porta. Tudo bem? Por isso que está errado. Só nos resta aqui a letrinha D, ó. Um domínio é um nome único
de identificação de um site na internet. Sem ele, seria preciso memorizar uma sequência numérica ao invés do nome de um site. Isso é verdade. E qual é o nome que a gente dá a essa sequência numérica? IP, tá? Inclusive o DNS, que é o Sistema de Nomes de Domínio, ele consegue trabalhar nessa relação entre IP e nome de site, tá? Então, nós temos o IP, por exemplo, o nome e o endereço do site, né, do YouTube. E a gente também consegue acessar o YouTube por meio do IP, colocando no navegador. Para descobrir isso, é só você colocar assim, ó. Você abre o seu CMD, o prompt de comando do seu Windows, e coloca assim, ping, e coloca o endereço do YouTube, o endereço por nome. E vai ser entregue para você justamente lá o endereço IP do YouTube para que você consiga, né, realizar esse tipo de teste. Tudo bem? Show de bola? Bacana? Professor, eu não estou entendendo nada. Então, ó, deixa eu fazer aqui, né, com vocês. Tá bem? Vamos lá. Ó, vou abrir aqui por meio do Windows mais R o meu CMD. CMD, prompt de comando, né? Foi exibido aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui na tela de vocês. Então, ó, abri, né, o meu CMD, digito aqui ping e o endereço, né? Eles que não podem encontrar, deixa eu ver o problema aqui. Ah, deve ter sido a ideia de eu ter colocado com o protocolo, né? Então, www.youtube.com. Dou OK. Agora ele fez realmente, né, o teste. Esse ping ele manda, né, um pacote de dados justamente para fazer um teste de conexão. Ele enviou aqui 32 bytes, né? E disse que foi enviado 4 blocos que completam aqui os 32 bytes, no caso 4 blocos cada um de 8 bytes, né? Foram recebidos 4, não houve perda nenhuma. Então 100% de entrega. Mas olha o que aconteceu. Ele pingou aqui, né, o endereço lá do nosso YouTube. E o endereço do nosso YouTube, ó, é o endereço de IPv6, né? Então você pode simplesmente pegar esse código, né, e lançá-lo lá dentro do seu navegador, né, 2800, isso mesmo, de IPv6 e você vai acessá-lo do mesmo jeito, tá? Professor, e se eu quiser saber de repente o do Facebook, www.facebook.com. Aí ele vai mostrar lá o IP, né, do Facebook, ó, tá aqui, o IPv6, né? IP versão 6, né? Tivemos lá também 0% de perda. Você pode inclusive fazer com qualquer tipo de site para fazer esse teste, né? Para realizar esse teste, saber se o site realmente é íntegro ou não, se ele rouba dados ou não. Você pode colocar, né, qualquer endereço de site aí para fazer esta verificação. Então aqui eu apresento para vocês, pessoal, alguns protocolos, tá? Tem um protocolo HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NNTP e SNMP. Esses dois aqui eu não acredito que o Instituto Consulpan cobre, tá? Porque eles nunca cobraram, não é um protocolo muito tradicional, tá? Agora SMTP, POP3 e MAP, acredito sim que eles podem cobrar, tá bem? SSH e Telnet de forma um pouco remota, mas eles podem cobrar sim. Agora vamos entender. O que é que faz o HTTP? O HTTP é o protocolo para transferência de hipertexto ou de páginas web, só que sem segurança, tá? HTTPS vai fazer a mesma coisa, só que com uma camada adicional de segurança, principalmente aqui por meio, né, do protocolo SSL e TSL, né, que são protocolos criptográficos. FTP para transferência de arquivos na internet, DNS para o sistema de nomes, né, dentro da internet também. SMTP, POP3 e MAP são utilizados aqui
para a gerência, né, das caixas de e-mail. O SMTP envia e-mail. O POP3 e o IMAP recebem e-mail. Mas eles têm uma diferença entre si, em que o POP3 ele baixa a mensagem do servidor e apaga essa mensagem que estava no servidor, deixando ela presente somente no seu computador, somente no seu cliente de e-mail, tá? Enquanto o IMAP permite que você baixe a mensagem do servidor e que essa mensagem ela coexista tanto dentro desse servidor como também no seu computador, beleza? SSH e Telnet são dois protocolos que favorecem o acesso remoto a computadores, porém, com uma diferença básica entre eles. SSH é um protocolo criptográfico, ou seja, oferece um acesso remoto a computadores com criptografia, enquanto Telnet não, tá? É um acesso a computadores em LAN ou dentro da própria internet, só que sem criptografia. Vamos lá, a nossa questão agora de número 14, tá? Que nos diz o seguinte: a segurança da informação é uma área de preocupação crescente nas organizações e no dia a dia dos usuários, uma vez que o mundo digital vem sendo utilizado para atividades do cotidiano. Diante do exposto, considere que um usuário está navegando em um site da internet e se depara com as seguintes informações fornecidas na barra do navegador. Então, está selecionado aqui o Google, né? Então, temos aqui o símbolozinho do cadeado. HTTPS, esse S é de segurança, então significa que se utiliza de um protocolo mais seguro quando a gente compara com HTTP, tá? E temos o seguinte, ó. A partir da imagem acima, pode-se afirmar corretamente que, letra A, o site exige uma senha do usuário para a sua correta e completa utilização? Errado. Né? Aqui, gente, ó, é o www.google.com, é só para pesquisa, né? E esse HTTPS aqui, juntamente com o cadeado, apesar do examinador não ter direcionado sua atenção para isso, não significam que você vai ter que colocar uma senha, tá? B. O site possui um certificado válido emitido por uma autoridade confiável. Aí aqui, sim, é o nosso gabarito. Por quê? O HTTPS, como eu disse, ele se utiliza de protocolos criptográficos. Então, estes protocolos eles estão associados aqui a certificados digitais, né? A recursos criptográficos atualizados que oferecem segurança, tá bom? C. O site utiliza criptografia simétrica gerada por um serviço na nuvem privado. Na nuvem privada. Aí viajar total. D. O site não possui uma URL digitada válida, de modo que a navegação se encontra bloqueada errado. O URL, né, que é o recurso de localização padrão na internet, está completo aqui, ó. Protocolo, serviço, site e finalidade desse site, dessa organização que é comercial. Então, HTTPS, protocolo utilizado, www para indicar que é na web, Google, que é a empresa, né, que é a organização, e o com, que é comercial, associado aí a Google. Não tem aqui, gente, um barra ou um ponto BR, primeiro, ponto BR, porque não é um site brasileiro, né? É um site americano. O site americano não tem a necessidade de colocar a sua sigla aqui neste caso. E a ideia da barra, não tem barra porque não se trata aí de uma pasta. Questão agora de número 15, tá certo? Que é a questão que vai trazer uma informação aí muito bacana, né? Cobrada aí no concurso da Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro. Que nos diz o seguinte: nas redes de computadores, a camada de transporte do TCP/IP trabalha com um protocolo de datagrama, sem conexão, que não verifica se os pacotes alcançaram seu destino e não dá qualquer garantia de que eles irão chegar na ordem. Esse protocolo é empregado em soluções de streaming e de eventos ao vivo. A célula alternativa que apresenta o nome do protocolo de transporte do TCP/IP descrito acima. Letra A, TCP, letra B, UDP, letra C, IP e letra D, HTTP. Gente, olha só. Eu preciso lembrar aqui
das camadas, né, da minha internet, tá bom? Então, eu tenho uma pilha chamada pilha TCP/IP. Essa pilha, como o próprio nome diz, pilha, é o agrupamento de itens, tá certo? É o agrupamento de itens. É um conjunto de protocolos. Eu tenho dois protocolos que dão nome a essa pilha. TCP, que é um protocolo da camada de transporte, e IP, que é um protocolo da camada de rede, tá? Eu tenho a internet representada aqui por meio dessa pilha. E a internet ela é composta basicamente por quatro camadas de função. Eu tenho a camada de aplicação, eu tenho a camada de transporte, eu tenho a camada de interrede ou internet e tenho a camada de enlace. Professor, como é que o senhor sabe isso? Gente, eu uso um mnemônico aqui na minha cabeça, ó, chamado EITA, que é uma coisa que a gente fala constantemente, a gente aqui do Nordeste, né? Se você é de outro lugar, perdoe-me, tá bom? Mas a gente aqui do Nordeste usa muito isso aqui, eita, né? Eita, eita, enfim. Então, esse eita nada mais é do que uma forma de você lembrar das camadas de funções do TCP/IP, tá bom? Esse vem de enlace, que é a camada que existe justamente para dar suporte à camada física, evitando erros de natureza física, tá bom? O IN é de internet ou de interrede. O examinador também pode só dizer rede, tá? Mas geralmente a internet ou interrede é o mais comum. O T é de transporte e o A de aplicação, tá? São as camadas aqui que compõem a nossa pilha TCP/IP. A camada de enlace, eu já expliquei qual a finalidade dela, internet, interrede, vai ser responsável pelo direcionamento, pela identificação, né, dos computadores em rede. Vai ter aqui como protocolos, protocolo IP, tá bom? É um protocolo presente aqui dentro dessa camada e ele é tão importante que ele está no nome aqui da pilha, né? TCP/IP. Ele é responsável pelo endereço. O endereço de IP V4 ou IPv6, como a gente viu lá no site do Facebook e também aí do YouTube, tudo bem? A camada de transporte vai ser responsável, como o próprio nome diz, pelo transporte dos dados, das informações, tá? Eu vou ter aqui como protocolos o TCP e vou ter também o UDP. São exemplos de protocolos. O TCP ele vai realizar a conexão entre dois pontos, por exemplo, entre A e B, e vai verificar se a informação ela de fato está chegando de um ponto a outro. É um tipo de protocolo que permite, né, a criptografia, que é orientado aí à conexão. Já o UDP ele tem uma finalidade diferente. Ele é o protocolo que a gente chama de protocolo de datagrama de usuário, que é exatamente o que o examinador quer. O TCP é o protocolo de controle de transmissão, em que a transmissão é controlada. Então são dois protocolos distintos, não há um melhor nem outro pior, mas eles têm funcionalidades diferentes, tá? Quando a banca descreve aqui um que não se preocupa, que não garante que a informação vai alcançar o seu destino e que é muito utilizado aqui em streaming e eventos ao vivo, a gente só pode estar falando aqui do UDP, beleza? Então, o gabarito aqui da nossa questão de número 15 só pode ser a nossa letrinha B de bola, tá bom? Bom, gente, eu espero, né, do fundo do meu coração, que vocês tenham aproveitado aqui esse nosso momento, né, de revisão, esse nosso momento também de orientação em relação ao que estudar para o seu concurso organizado pelo Instituto Consulpan. Tudo bem? Então, tenham aí uma boa preparação, um forte abraço. Caso você tenha alguma dúvida, tá? Você pode também aqui entrar em contato, ó, conosco, tá bom? Por meio da própria plataforma, né? Dentro lá
do nosso estoupreparado.com, ou ainda entrando em contato com o professor ou com a equipe, né, do professor Isaqueu Silva, ou falando diretamente aí comigo, né, Prof. RJ45. Ou você pode também procurar, né, o meu YouTube, tá bom? Que é o Informática